E o governo Lula gastou R$501 mil em 4 dias para veicular em redes sociais uma propaganda sobre o combate ao crime organizado. Quer dizer, em vez de combater, faz propaganda para fingir que combate. A iniciativa ocorreu após a mega operação policial no Rio contra o Comando Vermelho. O valor foi desembolsado entre quarta-feira, 29 de outubro, até o início da noite, sábado, 1º de novembro. A operação foi na véspera, 28 de outubro. A campanha do governo petista conta com 3 frentes. Uma trata da PEC da segurança, outra faz críticas indiretas à mega operação e defende o uso de inteligência nesse tipo de iniciativa, e a última frente aborda o projeto de lei antifacção enviado por Lula ao Congresso na sexta-feira, 31 de outubro. Então já estava aqui organizado no meu roteiro aquilo que eu antecipei no meu comentário. Algo a acrescentar, Ricardo? É o padrão de sempre do lulopetismo, Felipe. É o modus operandi do lulopetismo. Na falta de ações práticas, de ações reais, parte para propaganda, propaganda mentirosa, propaganda diversionista. Historicamente é assim. O presidente Lula, especialmente, eu já citei isso aqui antes, toda vez que há algum problema, toda vez que há um caso de comoção nacional, a primeira providência que Lula toma é se esconder. A primeira coisa que ele faz é não aparecer, mandar os seus militantes, mandar os seus subalternos darem resposta à sociedade. Isso aconteceu, eu já citei esses exemplos aqui, isso aconteceu à época do Mensalão, isso aconteceu à época daquele acidente de avião da TAM em São Paulo, e agora acontece de novo, porque ele ficou escondido, ele ficou calado, e depois mandou lá o Ricardo Lewandowski bater cabeça com o diretor da Polícia Federal, aí depois, só depois disso que ele aparece publicamente, se manifesta, e agora vem ele e o governo afetarem algum tipo de preocupação com a segurança pública, dizer que querem uma PEC, que querem organizar o combate à criminalidade, que precisa fazer uma espécie de força-tarefa junto com os estados, mas isso tudo é blá, 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 e aí parte para propaganda, parte para gastar dinheiro com inutilidade, porque propaganda é inutilidade, só serve ao próprio governo para poder tentar ganhar apoio da população. Aliás, acabou de ser publicado no portal antagonista.com.br a matéria projeto que classifica facções como grupos terroristas entra na pauta da CCJ, é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O projeto é de autoria do deputado Danilo Forte, da União Brasil do Ceará. O relator é o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, mas há um entendimento para que Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, o substitua quando a matéria for ao plenário. O Derrite, que atua como secretário de Segurança no governo de Tarcísio de Freitas, aqui no estado de São Paulo, Tarcísio que é do Republicanos, o Derrite se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar desse tema, e a expectativa é que a votação no plenário ocorra até o dia 13 desse mês, portanto 13 de novembro, e nós vamos continuar acompanhando isso tudo. Vamos ver a postagem que o senador Sérgio Moro, da União Brasil do Paraná, fez há pouco, 20 minutos antes da gente entrar aqui, da gente começar o programa, 21 minutos para ser mais preciso, está ali 5h39, nosso programa começa às 18 horas. Hoje a pena mínima para integrante do crime organizado é de 3 anos de reclusão. Pelo PL, a antifacção do governo Lula passará a ser de 1 ano e 8 meses, pois criaram a figura contraditória do crime organizado privilegiado. O governo Lula não consegue abandonar a ideia do criminoso coitadinho, mesmo com a escalada da violência e do crime organizado no país. Não passa no Congresso esse ponto. E aí ele reproduziu o ponto do texto. Olhem só, as penas previstas no caput e no parágrafo 1º A poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Então está se tratando de redução de pena, desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique à liderança, à promoção ou ao financiamento da organização criminosa em quaisquer de suas modalidades. Quer dizer, você tem um item do PL antifacção, eu sempre falo isso aqui no programa e vou repetir agora, que ele, no fundo, faz o contrário da impressão que o título do projeto de lei causa. Você tem um item que pode reduzir a pena para determinado tipo de bandido. Então é por isso que tem vários projetos de lei, assim como propósito de emenda à Constituição, que tem o nome bonitinho, mas quando você vai ver lá no texto, porque é um texto enorme, envolve um monte de itens, parágrafos, incisos, etc., alteração de leis anteriores, tem que ver o que estava escrito antes, ver como é que vai ficar a redação nova. E aí se entram os chamados, se colocam ali os chamados jabutis. E eventualmente acontece isso. Então um ponto que está sendo criticado aí pelo Sérgio Moro. Duda.
O Moro foi em cima, né? Porque acabou de sair a divulgação dessa PL da antifacção e logo no comecinho já tem esse trecho que o Moro aponta. Então, o aumento da pena aos criminosos, que é uma bandeira apoiada por grande parte da população brasileira, vem ali, olha, a gente vai dar penas acho que de 5 a 12, mas se ele for bonzinho, se nunca tiver roubado nada, nananana, cai e aí fica irrisório, né? E aí e o Moro também já faz o julgamento, né? É muito difícil. Para o governo Lula, criminoso sempre foi coitadinho, né? Sempre foi vítima. E aí é muito difícil agora para o Lula pegar e vestir uma pele de lobo mau e falar, não, realmente a gente está agora, né, punindo todo mundo. Não consegue. Esses 500 mil reais que estão gastando aí nas redes sociais, fazendo propaganda na internet, isso não vai mudar a opinião de ninguém. Todo mundo ouviu o Lula falando, os traficantes é que são vítimas, né? E isso está de acordo com o que o Lula sempre falou. Quando o Lula abre a boca para falar de violência, criminalidade, ele sai defendendo o criminoso, né? Então, uma dificuldade agora do governo Lula de mostrar um outro lado que ele não tem. E a gente vai ver isso também na CPI do crime organizado, porque toda vez que um deputado, um senador, abrir a boca para falar sobre crime, todo mundo vai estar escutando. E aí quero ver, né? Eles não têm uma outra face para mostrar nesse assunto. E aí é óbvio que isso só vai ser desgastante, tanto para a esquerda quanto para o governo Lula. E só para exemplificar que não é tudo uma simples coincidência, um simples acaso, como isso já é um pensamento tradicional da esquerda de décadas, sobre o qual a gente já escreveu, já comentou décadas atrás no nosso trabalho como colunista. Vamos trazer aqui o vídeo da Karen Santos, vereadora do PSOL em Porto Alegre, que ao condenar a mega operação policial de 28 de outubro no Rio, afirmou em sessão plenária da Câmara Municipal da capital gaúcha no dia 29, dia seguinte da mega operação, que traficantes envolvidos na cadeia produtiva de facções criminosas armadas, como o Comando Vermelho, aspas, são trabalhadores mega explorados. Fecha aspas. A gente acabou de mostrar a postagem do Sérgio Moro, dizendo que a esquerda lulista não consegue se livrar dessa imagem do criminoso como coitadinho, tanto que está inserindo um item ali com várias possibilidades de amenização da pena para o criminoso que não exerce liderança, etc. E a Karen Santos, ao lamentar as críticas a o que ela chamou de esse setor da nossa classe que procura no tráfico de drogas mecanismos de ter maior rendimento social, a vereadora, a Karen Santos, do PSOL de Porto Alegre, ainda questionou quem é que se sustenta com R$2.000, pessoal. A gente vai mostrar esse vídeo no próximo bloco, a gente vai precisar fazer um intervalo no meio, mas Ricardo Kerstmann, o que você destaca desse coitadismo sobre o qual você escreveu hoje em O Antagonista? O título é Pelo Fim do Coitadismo da Esquerda, porque ele utiliza exatamente essa expressão, né? O coitadinho dos criminosos. O PT, o presidente Lula, o PT, a esquerda de um modo geral, realmente considera coitadinhos os criminosos. Isso é histórico e isso permanece. Pouco importa, Felipe, os fatos, pouco importa cenas que a gente assistiu. Você citou no seu comentário anterior aquela cena de dezenas de criminosos que encostaram seus fuzis e foram presos pela polícia. Exato. Felipe, aquilo é assustador, aquilo é estarrecedor. A gente estava vendo ali, sei lá, 20, 30 pessoas fortemente armadas, com equipamento que às vezes a própria polícia não tem. E ainda assim, para o PT, para o Lula, são coitadinhos. Muito bem, estava falando da vereadora Karen Santos do PSOL de Porto Alegre, que viralizou nas redes sociais por motivos de crítica à sua fala na Câmara Municipal da capital gaúcha, depois da mega operação policial no Rio. Vamos assistir. Quer acabar com as drogas? Regulamenta, porque é muito interessante para o capitalismo superexplorar essa cadeia produtiva das pessoas que plantam, das pessoas que embalam, das pessoas que fazem o translado, até chegar no varejo, lá na ponta, na biqueira. São trabalhadores mega explorados, sem seus direitos garantidos, e a gente não percebe que o rendimento
bilionário desse setor, porque em nenhuma parte dessa cadeia produtiva há nenhum tipo de taxação de imposto. E é esse dinheiro que é lavado depois na Faria Lima, na mega operação que nós denunciamos no mês passado em São Paulo. Só não enxerga quem não quer ver. E é trágico ver a extrema-direita se utilizando dessa mega operação para seguir promovendo o ódio ao setor mais discriminado na nossa sociedade. Quer acabar com a guerra às drogas? Quer avançar nessa pauta? Regulamenta. Quer avançar nessa pauta? Emprego e renda. 60% da nossa classe trabalhadora vive com salário de até R$2.000. Quem é que se sustenta com R$2.000, pessoal? Querem acabar com o tráfico? Emprego e renda. Não existe política para isso na nossa cidade, não existe política para isso no nosso país. Construção civil de um lado, serviços de outro, trabalho plataformizado, ter que ser Uber, ter que ser entregador do iFood. É esse o tipo de emprego que o Brasil vem gerando e a gente critica esse setor da nossa classe que procura no tráfico de drogas mecanismos de ter maior rendimento social. Então, são várias camadas, desde como é que o fuzil chega na periferia, desde como é que a droga chega na periferia, desde como é que o dinheiro do tráfico é lavado na Faria Lima, desde como esse dinheiro alimenta políticos que querem mais que a guerra continue, porque recebem investimentos da Taurus, porque recebem investimento desse setor que lucra com a tecnologia armamentista no nosso Brasil, inclusive com relações diretas com o Estado de Israel. Então, assim, vamos parar com o rebaixamento da discussão política. O papel do parlamentar é elevar o senso comum da nossa população, não discutir problemas complexos de forma rasa, incentivando estigmas racistas e elitistas. Que salada ideológica. Olha, quanto à pergunta quem é que se sustenta com R$2.000, pessoal, o antagonista responde que milhões de brasileiros trabalhadores vivem com R$2.000 e até menos, como mostraram os resultados do censo divulgados nesse mesmo mês, agora de outubro, sem procurar no crime organizado uma forma de enriquecer ilicitamente, armando-se com fuzis e drones-bomba, impondo as próprias leis em territórios demarcados com barricadas, torturando moradores desobedientes de favelas e ou matando civis inocentes e policiais. Tanto que a imensa maioria dos moradores de favelas do Rio declarou apoio à mega operação policial do dia 28, segundo a pesquisa Atlas Intel, entre outros. E a esquerda lulista insulta, repito mais uma vez no programa, os pobres honestos do Brasil toda vez que legitima moralmente, pela baixa renda, a escolha pela vida criminosa. E olha, é uma vereadora do PSOL que está pregando como solução emprego e renda. E, obviamente, emprego e renda é algo bom, é algo positivo. Só que é o mesmo partido PSOL que demoniza os empreendedores, os empresários. Eles demonizam no seu discurso quem oferece emprego, quem gera renda. Então tem um monte de contradições. Outra coisa, essa proposta de terem imposto sobre a cadeia produtiva das facções criminosas, eu queria ver, eu tenho que ironizar, como fiz na rede social, o PSOL coletar imposto do Comando Vermelho. Quer dizer, é um discurso todo absolutamente desconectado da realidade, como a gente tem visto hoje. A gente traz exemplos para mostrar que, olha, a gente não está inventando para refutar melhor, a gente não está inventando para fingir que pessoas super bem preparadas, etc., não está expondo absoluto despreparo intelectual de uma esquerda militante que não tem essa conexão com o povo brasileiro de baixa renda que essa esquerda jura defender. Duda Teixeira. Eu não sabia que se eu dava risada da mulher falando, ou se eu ficava com raiva, e você tocou nesse ponto, né? Então é uma visão elitista, preconceituosa, né? De acha que porque ganha pouco, então está legitimado e trabalhar com crime organizado, com narcotráfico. Mas a gente vê esse elitismo dela também quando ela fala de profissões que fala assim, mas de um lado está a construção civil, de outro está motorista de Uber. Como se fossem profissões aviltantes, né? E não tem nada de indigno em trabalhar de motorista de aplicativo, nem na construção civil. São profissões decentes, né? Quem entra no Uber, conversa com o Uber, eu sempre converso,
As pessoas gostam de trabalhar de Uber, a maior parte delas sabe como fazer. Os que continuam trabalhando de Uber têm toda uma estratégia ali para fazer isso, organizaram a vida deles em função disso. Então, assim, ela é que tem uma visão elitista e trata com desprezo essas profissões, né? Vereadora do PSOL. Enfim, é triste ver esse tipo de discurso aí em vereadores, ainda mais do Rio de Janeiro, né? Ricardo Kertzmann. Olha, Felipe, eu vou pedir desculpas para você, para o Duda, para a nossa audiência, porque eu vou usar 2 adjetivos aqui para essa moça que são um pouco fortes, mas é uma lunática. Ai, meu Deus. Cuidado, hein, Ricardo? Vou tomar cuidado, mas é uma lunática, Felipe. É uma aloprada essa moça. O que ela tá, ou eu, Ricardo, sou muito burro, ou eu tô completamente gagá, ou pelo que eu entendi, essa senhora, o que essa moça quer fazer é regulamentar toda a cadeia do tráfico de drogas, desde a produção, passando pela logística até a venda final. É isso que ela disse com todas as letras. Ela está querendo criar direitos trabalhistas, porque ela diz isso, essas pessoas, né, que trabalham na plantação, na distribuição e na venda, essas pessoas elas não têm direitos trabalhistas. Elas estão tendo seus direitos sonegados pelo capitalismo selvagem. Ela está querendo assinar carteira para traficante, eu acho que é isso mesmo. É o CLT, é o membro do Comando Vermelho com a CLT. De uma atividade que é ilegal, por isso que eu estou te falando. Ela é lunática, ela não sabe o que ela está falando. E, obviamente, né, no meio de todo esse discurso aloprado, é tanta maluquice, mas no meio disso, ela tinha que, como toda boa representante da esquerda, ela tinha que meter Israel no meio, né, Felipe? Ela tinha que levar essa história lá para Israel, ela tinha que apontar o dedo, isso é antissemitismo, ela tinha que apontar o dedo para a sociedade israelense, para os judeus de modo geral. Essa turma não consegue, Felipe, essa turma não consegue fazer um comentário sem distorcer completamente a realidade. Então a gente fica assim, conforme o Duda mesmo chamou a atenção. Quem trabalha na construção civil está errado, quem trabalha com aplicativo está errado, e corretos estão os traficantes de drogas. Eles precisam ser protegidos, a gente precisa criar uma legislação trabalhista para eles, porque desse jeito, Felipe, não dá para ficar. Olha, vamos mostrar, diante da alegação dela de que estão estimulando estigmas racistas, as postagens que eu fiz no X, que acabaram viralizando, com imagens de alguns dos criminosos neutralizados pela polícia do Rio de Janeiro. Parece povo preto? Esse é Francisco Miller Moreira da Cunha, o gringo ou suíça, de 32 anos, chefe do Comando Vermelho em Manaus, no Amazonas, morto pela polícia do Rio. Foragido desde abril de 2024, ele estava condenado a 34 anos e 10 meses de prisão por assassinato. Sua amiga Evelyn Lohane Nogueira de Lima, de 23, é investigada por envolvimento na fuga de 4 detentos do maior presídio de Roraima. Em 2023, foi condenada a 5 anos de detenção em regime aberto por tráfico de drogas e posse e porte ilegal de arma de fogo. Repito, parece povo preto. Aliás, a Erika Hilton também deu um comentário nesse sentido. A gente viu a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, também emitiu uma nota com esse teor de racializar território. É todo um discurso que, enfim, coloca essas questões de renda e de cor para tratar de uma questão que é da escolha pela vida criminosa. Então isso é um insulto, inclusive, às pessoas pretas, às pessoas de baixa renda que não escolhem a vida criminosa, apesar de todas as adversidades com as quais tem que lidar na vida. Vamos ver a próxima postagem, porque tem mais exemplos, são vários, inclusive vários apareceram no nosso vídeo com as imagens dos criminosos neutralizados. Parecem pessoas negras e periféricas, como disse a UNEB, povo preto, como disse a Erika Hilton. Esses são Douglas Conceição de Souza, o Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus, Amazonas, e Alisson Lemos Rocha, o russo, chefe do tráfico em Vitória, na Bahia, ambos mortos na mega operação policial no Rio. Aliás, vamos também, porque tem a ver com essa pauta e com esse discurso, trazer uma postagem que foi feita agora há pouco pelo procurador Hélio Telho. Na semana passada a gente já repercutiu outra, mas essa é interessante porque é ele rebatendo um deputado federal do PT, o Rogério Correia, que nesse contraste que o lulismo tenta fazer entre operações que não derramam sangue e operações que derramam sangue,
inclusive como se fossem coisas excludentes, enfrentar o crime organizado na favela e enfrentar a lavagem de dinheiro ou fábricas clandestinas de fuzis, o Hélio Telho fez um comentário. Então, vamos começar ali de baixo da postagem do Rogério Correia. Olha, ele fala da operação da Polícia Federal que apreendeu sem nenhum tiro, foi caso aí de uma reportagem do jornal O Globo, não sobre o governo, mas sobre a operação. 105 fuzis em fábrica clandestina e 13 com fornecedor para abastecer o Comando Vermelho no Rio. Capacidade era de 1.500 fuzis por ano. Já a operação do Rio apreendeu 91 fuzis com 121 mortes, inclusive 4 policiais. Aí vem o procurador e comenta: uma coisa é tomar o fuzil do fabricante. Outra coisa bem diferente é arrancar o fuzil das mãos de soldados do tráfico. O fabricante não vai atirar em você, até porque o fuzil dele está desmontado, embalado e desmuniciado. Já o fuzil nas mãos do traficante, as câmeras corporais dos soldados do BOP mostraram: o buraco é mais embaixo. Quer dizer, você tem que explicar, no meio dessa tentativa de desinformação, de contraste feita pelo petismo, o óbvio, né? As coisas não são excludentes. Eles querem falar assim: as nossas operações são mais bonitinhas do que as dele. Primeiro lugar, operação da Polícia Federal não é operação do governo federal. Operação da Polícia Militar, da Polícia do Rio de Janeiro, também não é do governo. Você tem, evidentemente, pessoas na cúpula que foram escolhidas por governantes, mas você tem toda uma equipe policial que já atua em determinadas investigações sobre determinadas facções há muito tempo. Algumas investigações, inclusive, começam em governos anteriores, desembocam nessa, e, claro, eventualmente você precisa de uma vontade política ali para dar uma retaguarda àquela operação policial. Mas sempre o PT querendo se vangloriar dos resultados da Polícia Federal e tentando jogar, Duda Teixeira, a discussão nesse bueiro, né? Em vez de defender a segurança pública e combater as facções criminosas em todas as frentes, não, quer desmoralizar a dos rivais. E tem mais um errinho ali na fala da vereadora do PSOL, que é uma simplificação grosseira, que é achar que, então legalizando o tráfico de drogas, o Comando Vermelho magicamente vai parar de cometer crimes, né? Porque aí se cobra imposto e aí vai ser tudo legalizado. Como se o Comando Vermelho só fizesse esse tipo de crime, né? Claro. E tem vários outros aí que ela parece desconhecer, tipo roubo de carga, sequestro, extorsão da população. Gás, luz, água, internet, todos os serviços que eles ou prestam ou obrigam os fornecedores, as empresas a pagar uma taxa, os consumidores a pagar uma taxa de uso, os estabelecimentos comerciais. Quer dizer, a fonte de renda é o território dominado pela facção, que exerce um poder paralelo, um poder paraestatal, né? Se você legaliza a cocaína e a maconha, tudo o resto continua funcionando. Pois é, mas mesmo as drogas continuam, né? Não é porque existe uma legalização e outras pessoas, outras lojas, outros fabricantes eventualmente poderão comercializar isso, que esse tipo de produção, de distribuição, de venda não vai continuar. O cigarro contrabandeado continua sendo um problema no Brasil. Então você tem questões de variação de preço, você tem toda uma cadeia produtiva, você tem os contatos já com os fornecedores, não é essa simplicidade do mundo fantástico, encantado da esquerda, legaliza, regulamenta, pronto, tudo se resolve, é tudo lindo e maravilhoso. Não é assim no mundo real, mas eles não fazem parte desse mundo. Diga, Ricardo, alguma coisa a acrescentar? Rapidamente, Felipe, de novo, né? É o padrão petista, o modus operandi petista. Deixa eu abrir aspas aqui para uma declaração do Rogério Correia, só para todo mundo entender como é o padrão de pensamento do Rogério Correia. Não é muito diferente dessa vereadora que a gente acabou de mostrar do Rio Grande do Sul. O presidente Lula, vocês vão se lembrar, em fevereiro de 2024, poucos meses depois do 7 de outubro de 2023, quando o Hamas cometeu todas aquelas barbaridades em Israel, o presidente Lula, né, em uma de suas falas públicas, em suas falas abjetas contra Israel, ele disse que o que Israel estava fazendo em Gaza era semelhante ao que Hitler havia feito com os judeus no Holocausto. Aí o Rogério Correia
eu vou reproduzir aqui, vou abrir aspas para um tweet dele. Ele escreveu o seguinte, abrindo aspas: presidente Lula oficial colocou os pingos nos is, disse o que todos pensam, e agora o governo genocida de Israel quer chantagear o Brasil. Enquanto o genocídio continuar em Gaza, o Brasil deveria romper relações com Israel. O assassinato de crianças e mulheres se compara, sim, ao que Hitler fez com judeus. É esse o nível do pensamento do Rogério Correia, deputado federal do PT aqui por Minas Gerais.